E agora, 9 horas 21 minutos, horário de Brasília, estamos ao vivo e começamos agora a entrevista especial aqui no 4x4. Já estamos com o jornalista Alan dos Santos, meu amigo. Alan, bem-vindo, boa noite para você. Me lembro do nosso primeiro encontro pessoalmente e você falando, não, porque eu sou investigado pelo inquérito das fake news. Você é investigado, não, você é perseguido. Então, conta resumidamente, porque é um caminho longo esse, né? O inquérito das fake news completou 3 anos agora. Como é que começou essa perseguição a você? Que crimes, Alan, você cometeu? Boa noite, Lacombe, boa noite, Ana, boa noite, Fiuza, Constantino. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Bem, o que acontece é que o inquérito do fim do mundo, que foi assim dito e chamado, categorizado assim dessa maneira, pelo ministro Marco Aurélio Mello, até então decano da Suprema Corte, ele foi aberto pelo Dias Toffoli e depois foi dado de presente para Alexandre de Moraes para perseguir o procurador Diogo, que era da Lava Jato, e estava criticando, então, a natureza do próprio inquérito, que não poderia agir fora das instâncias da Suprema Corte Federal no Brasil. Pois bem, depois disso, esse mesmo inquérito censurou a revista Cruzoé, que depois de censurada, mesmo assim ainda continuou defendendo a censura dos ministros e do inquérito do fim do mundo. Mais adiante, não contente com tudo que estava acontecendo, o STF vai muito mais além e permite, então, que o inquérito continue como algo legal, o colegiado faz isso, e é então quando o Alexandre de Moraes passa a invadir casas. No meu caso, por exemplo, a primeira busca e apreensão só apresentaram o mandato de segurança depois que botaram apontaram a arma para mim e para minha esposa, grávida de 9 meses, com 2 criancinhas pequenas. Depois, não satisfeito, invadiu mais uma vez a minha casa, levou mais pertences, colocou nos autos do inquérito, a doutora Denise disse que o Business Model Canva da minha empresa, qualquer pessoa que sabe o que é isso, quando você faz um planejamento da sua empresa, você coloca lá num papelzinho amarelinho, você vai traçando as estratégias da sua empresa. Ela disse que aquilo eram manuscritos. Então, qualquer pessoa que abrir os autos do inquérito da Polícia Federal vai ver lá que está escrito os manuscritos encontrados na casa de Alan dos Santos. Era o Business Model Canvas da minha empresa. Diante de toda essa perseguição, eu percebendo que a minha empresa não poderia prosperar ali, não imaginando que ia começar a ter prisões arbitrárias dessa natureza, o que eu fiz? Vim para os Estados Unidos para ampliar a minha empresa, para que a empresa pudesse existir nos Estados Unidos e não no Brasil, nem tanto fugindo do que seria, por exemplo, um pedido de prisão da minha parte, mas era mais uma proteção da minha empresa. Chegando aqui nos Estados Unidos, então foi quando começou a ter prisão de Sarah Winter, Daniel Silveira, Roberto Jefferson e companhia, e então eu denuncio mais e mais, né, as coisas que eles estavam querendo fazer, que é o fato de que houve uma reunião na QL8, a pedido do Alexandre de Moraes. Então o Barroso faz uma reunião com o dono na casa do dono da Migalhas, né? Aquele site Migalhas jurídico, que inclusive é também o editor dos livros do Barroso. Eu falo dessa reunião, falo que nessa reunião Rodrigo Maia, o Alcolumbre e um juiz do TCU e um outro juiz do STJ estavam fazendo um planejamento de cassação da chapa do presidente Bolsonaro, já que o impeachment não estava dando certo. Depois acontece que eu denuncio as maletas de escutas telefônicas, que muita gente zombou, desdenhou disso. Depois a própria revista Veja soltou a notícia de que a ABIN, sim, já havia avisado ao GSI sobre a natureza de maletas de escuta telefônica que acabam simulando herbes, né, estações rádio base, ou seja, simulam torres de televisão não, de telefone, né? E aí, com isso, as perseguições contra mim aumentaram de tal maneira que o Alexandre, depois de vasculhar a minha casa da maneira mais covarde do mundo, congelou as minhas contas bancárias, as contas bancárias da minha empresa, proibiu com que o Google pudesse pagar o que me é devido do próprio Google por meio do Google AdSense no canal no YouTube. Ele reteve esse dinheiro ilegalmente, inconstitucionalmente, depois de ter tirado tudo, ter feito toda a quebra de sigilo bancário, sigilo telemático, tudo. Qual foi o crime que o Alexandre de Moraes encontrou, segundo o texto que ele escreveu, crime de opinião? Ana Paula. Boa noite, Alan. Bom ter você aqui com a gente. A nossa audiência estava aí ansiosa para te ouvir.
Você esteve nos Pingos com a gente essa semana e eu fiquei muito chocada com a resposta que você me deu para a pergunta que eu te fiz. Então, eu vou fazer a mesma pergunta para a nossa audiência do domingo. Alan, qual a tipificação penal contra você, né? Qual é o ato delituoso? O que está especificado? O que você fez para que você esteja sendo aí, eu não vou falar dentro de um inquérito, mas perseguido? Ana, quando o direito começou a avançar logo depois do direito romano, todo o acréscimo que foi dado no período dos escolásticos, a sociedade humana compreendeu que acusar as pessoas sem dizer o que elas fizeram, quando elas fizeram e por que elas seriam imputadas em algum tipo de crime, seria um julgamento arbitrário, né? Então, ou seja, se eu digo que alguém é adúltero, eu preciso dizer com quem, que horas que ele fez isso. Se eu digo que alguém é ladrão, eu preciso dizer o que ele roubou, quando, como e quanto. Enfim, você precisa tipificar o crime nas ações da pessoa. A única coisa que você vai encontrar em todos os textos, e não são poucas páginas, da doutora Denícia, da Polícia Federal, e do Alexandre de Moraes, a única coisa que você vai encontrar é: precisamos investigar mais, porque ele seria suspeito de, e precisamos investigar mais. Ele é suspeito de. Não há uma única tipificação dos meus atos. Ou seja, não há uma tipificação penal. Ninguém diz: o Alan dos Santos cometeu o crime X, Y ou Z. Até mesmo porque isso não é um inquérito, isso não é um julgamento, isso não é, eu não estou sendo indiciado, nada disso está acontecendo comigo, é apenas uma perseguição, e não é uma perseguição política, porque uma ação política ela envolve um partido político, ela envolve uma ideologia política, ela envolve toda uma estrutura política. O que está acontecendo é uma perseguição tirânica. Consta, estamos chegando, já passamos de 43 mil visualizações simultâneas. Constantino, sua pergunta. Bom, Alan, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao 4x4, né? Bom, deixa eu te perguntar algumas coisas, assim, diretas, né? Em primeiro lugar, quantas células terroristas você comanda, você controla? Se há ou não um plano de tomada ou de explodir, talvez, alguma coisa assim, o STF, porque o tratamento dispensado contra a sua pessoa pelo ministro Alexandre de Moraes dá a entender que é mais ou menos isso que ele viu ali nesses processos, nesses inquéritos ilegais. E aí, partindo para uma pergunta um pouco mais séria, o que os seus advogados daqui dizem em relação a esse processo todo? Há uma tranquilidade de que os Estados Unidos jamais compactuariam com esse tipo de arbítrio, de abuso de poder? Constantino, respondendo a segunda pergunta, depois eu vou para a primeira. Os advogados americanos aqui, eles encontram uma robustez muito grande para poder defender a minha liberdade de expressão e a liberdade de imprensa da minha empresa, da atividade da minha empresa, que existe hoje aqui nos Estados Unidos. É óbvio, não tem como comparar a segurança jurídica americana com a segurança jurídica brasileira, mesmo se nós formos aqui comparar os dois países de modo sadio, ou seja, o Brasil funcionando normalmente com as leis atuais e os Estados Unidos funcionando normalmente com as leis atuais. Mesmo em condições sadias, não há como comparar a garantia da segurança da lei que existe nos Estados Unidos da América, em comparação com o Brasil. E, dado em vista que nós temos aí não a aplicação da lei por parte da doutora Denícia ou por parte do Alexandre de Moraes, que estão sendo contrários ao parecer do Ministério Público, que foi contra o meu pedido de prisão, contra uma série de coisas que aconteceram contra mim, e não só contra mim, mas contra todos os outros alvos que apoiam, por exemplo, o presidente Bolsonaro ou querem o crescimento da direita e o conservadorismo no Brasil. O que acontece é que os advogados olham o que eles têm que fazer e falam assim: olha, isso aqui realmente, você não vai sofrer qualquer tipo de retaliação nos seus direitos aqui nos Estados Unidos, porque o que não é crime nos Estados Unidos, mesmo que alguém amanhã crie o crime ou pense que há algum crime naquilo que eu falo, no Brasil, o Tratado de Extradição ele exige que seja crime nos dois países e o crime tenha sido cometido depois da promulgação de uma nova lei, como, por exemplo, eles querem agora lançar lei de fake news e etc. Agora, se eu fosse terrorista, Constantino, eu teria sido louvado pelo Barroso,
porque ele foi advogado de um terrorista e disse que quando ele visitava a cela desse terrorista, ele teve uma das maiores lições da vida dele. Então, se eu tivesse alguma célula terrorista, certamente eu estaria sendo bem tratado pelo Barroso. Pelo Alexandre de Moraes eu já não sei, porque eu nunca vi ele sendo advogado de terrorista, só da Transcooper. Mas o que é mais incrível em toda essa circunstância que nós estamos vivendo é que o Brasil, de modo sadio, seguindo as leis que já tem, já está mais frágil que os Estados Unidos. E o que nós estamos vendo agora não é o cerceamento da liberdade de uma pessoa, como é o meu caso. Retiraram os meus canais no Telegram, apagaram a publicação do presidente. Isso já vem acontecendo há um tempo, né? A frase que São Tomás de Aquino usa, né, no Ente et Essentia, quia parvus era in principio maius est infine. Um pequeno erro no princípio torna-se grande no final. Ela precisa ser levada a sério, essa frase. Durante muito tempo, muitos jornalistas fechavam os olhos quando acontecia a censura. Agora o Jorge Pontual, bem lembrado pelo Fiuza, já está começando a alertar as pessoas. Só que quando essa onda de cancelamento, ou eu não quero esse discurso, então eu preciso que esse discurso seja retirado do ar, começou, muitas pessoas aplaudiram. Muitos acharam lindinho, bonitinho, engraçadinho, e agora que a coisa está começando a ficar em dimensões quase apocalípticas, aí as pessoas agora estão começando a abrir os olhos. Opa, peraí, não mexe no Telegram não. Mas só que tem um problema, né? Eu vi muita gente falando assim, não, o Telegram realmente precisa continuar porque as pessoas trabalham nele. Mas eu trabalho com o Telegram. Por que eu não posso usar o Telegram? Ou seja, esquecem de falar o meu trabalho. Então, se bloqueou o Alan, tirou o Alan, então tá bom, agora volta com o Telegram. Tá tudo bem, agora vamos levar a vida normalmente. Mas o problema é que eu trabalho com o Telegram. Eu também sou um trabalhador, eu sou um jornalista. E muitos dos jornalistas, sobretudo Globo, Estadão, Folha de São Paulo, estão celebrando, né? Eles podem usar todos os meios para poder alcançar o público deles. Eu não posso. A única crítica que as pessoas fazem com relação a mim é a questão estética. O modo como eu falo, ou se eu falo algum palavrão, se eu fumo algum cigarro. Seria mais ou menos uma revista Caras, né? Ele usou o carro que não deveria, ou usou xadrez com listrado, mas ninguém é capaz de dizer, Constantino, onde é que eu menti, onde é que eu errei, onde é que eu cometi algum crime. Agora 9 horas e 33 minutos, horário de Brasília, já passamos de 46 mil visualizações simultâneas. Fiuza, sua pergunta. Alan, boa noite. Você disse que numa diligência na sua casa, a polícia apontou a arma para você e para sua mulher grávida. Exato, 9 meses. Por que isso aconteceu? Eles acharam que vocês estavam resistindo, desafiando. Por que armas foram apontadas, segundo você está dizendo, para você e para sua esposa? Fios, eu conversei com vários policiais federais, uns que são amigos, outros que são fontes, uma relação mais profissional. Todos eles disseram o seguinte: olha, quando nós vamos atuar na incursão de uma casa, mesmo que seja um narcotraficante com ponto .50, etc., nós não podemos entrar naquela casa a não ser que apresentemos o mandado de segurança. Se isso não acontecer, ele pode ser solto logo depois de preso, e você sabe, aquela coisa do garantismo que funcionou, né, por Lula e para tantos outros esquerdistas, né, do PT e também do PSDB e companhia. No meu caso, os policiais, eles foram assim, enviados para fazer aquilo. Eles jogaram as fraldas da minha filha no chão, Fiuza, para procurar alguma coisa. Para você ter uma ideia. Eles jogaram as minhas roupas no chão. Foi um esculacho mesmo, entendeu? Foi feito para esculachar. O Alexandre é quem mandou fazer isso. A doutora Denise é quem mandou fazer isso. Ela é cúmplice disso. O delegado que estava lá no dia é cúmplice disso. Algumas pessoas falaram assim, você pode denunciá-los à corregedoria. Eu pensei, pô, agora? Depois que já fizeram toda essa merda com a minha vida? Desculpa, aqui eu preciso desabafar, porque esse é um episódio muito que mexe muito com meus sentimentos. Eles esculacharam a minha casa. Na segunda busca e apreensão foi totalmente diferente. Já não foi mais aquela patota escolhida a dedo pela doutora Denise e pelo ministro Alexandre de Moraes. Foram policiais sérios, inclusive policiais que seguiam terça livre. Eles não sacaram arma alguma, procuraram as coisas na minha casa de modo civilizado, sem jogar nada no chão, sem jogar fralda no chão, sem jogar roupa de criança no chão, sem jogar paletó no chão, avaliando se tinha alguma coisa, fazendo o trabalho deles, cumprindo. Mas o que eu vejo
com aquilo que aconteceu foi o Alexandre de Moraes tentando dar um recado para mim, dizendo que quem manda era ele. Eu tenho um recado para Alexandre de Moraes. Homem sou eu. Você é um rato. Alan, eu queria entender, se você tivesse permanecido no Brasil, você acha que estaria preso hoje? E como é que você lida com todo o seu sacrifício pessoal? Você está distante da sua mulher, dos seus 3 filhos, a TT é bem pequenininha, estava grávida nesse dia, nessa primeira visita que você recebeu da Polícia Federal. Como é que você lida com isso tudo, esse seu sacrifício todo, como é que você controla e o que você espera ter de resultado diante de tudo isso que você está entregando? Fiuza, recentemente eu fui ao funeral de um amigo, o professor Olavo de Carvalho. No funeral você não leva nada. É só o seu corpo e um caixão. A única coisa que você pode deixar nesse mundo que seja perdurável e que você pode levar para diante de Deus é a sua consciência, aquilo que você faz e aquilo que você quer dar aos seus filhos como testemunho. Eu não sou político, não sou filiado a partido político, não tenho pretensões políticas, não quero me lançar a cargos eletivos, cargo qualquer, na verdade, nem cargo de dirigente, de agitador de bairro, qualquer coisa, nem que seja coordenador de jogo de bolinha de gude, eu não quero. Eu quero ser um comunicador, eu não sou escritor, não sou intelectual, quero só ser um comunicador que diz às pessoas de uma maneira mais simples aquilo que eu aprendo com grandes escritores. Pego os grandes escritores, leio, mastigo e dou para as pessoas. O que me anima todos os dias, o que me dá força, entre lágrimas, alegria, porque não pode deixar de sorrir, não pode deixar de brincar. O próprio Viktor Frankl fala que o lúdico é sinal de sanidade mental. A gente precisa rir, né, mesmo nos momentos de desgraça, de sofrimento. O que me anima é saber que quando eu for enterrado, eu não serei lembrado como um advogado da Transcooper que invadiu uma casa para apontar uma arma para uma mulher grávida, mas como alguém que resistiu fortemente para manter a liberdade de expressão. Ana, estamos chegando aqui já a 50 mil, 48 mil visualizações simultâneas. Eu convido todo mundo que está aí acompanhando o programa para se inscrever no canal. A gente está chegando a 500 mil, a 500 mil pessoas inscritas no canal do programa 4x4. Ana, a sua pergunta. Alan, queria tocar exatamente na delegada da Polícia Federal, a Denise Ribeiro. Houve uma mudança muito óbvia de comportamento. Ela que conduzia aí a Operação Acrônimo também, investigou o próprio ministro Alexandre de Moraes, quando era ministro da Justiça do governo Temer, e pessoas ligadas ao ministro em escritórios de advocacia, e de repente houve aí, né, uma mudança de 180 graus, de investigar essas possíveis situações nada republicanas do então ministro da Justiça com escritórios de advocacia. Ela passou a simplesmente... Perdemos o contato com a Ana. Não sei se o Alan, diante do que ela já estava introduzindo na pergunta, consegue falar alguma coisa? Eu acho que ela estava comentando um pouco da mudança de postura, né, da doutora Denise. Olha, foi surpresa, inclusive para amigos próximos, pessoas que estiveram na carreira com ela na Polícia Federal. Eu sei porque eu conheço muitos deles. Foi surpresa, inclusive, para nós, porque no primeiro parecer da Polícia Federal, a doutora Denise, bem dizer, dá quase uma aula do que vem a ser investigação policial para o ministro Alexandre de Moraes, e de repente ela passa a ser ali quase um poodle, né, obedecendo às ordens dele. É assustador, Ana e os demais aí, observar tudo isso. É assustador porque assim, a Polícia Federal ela é um órgão que está submetida ao Poder Executivo. Então, o Poder Executivo é quem deveria ter a última voz com relação às forças policiais. Isso já aconteceu, inclusive, aqui nos Estados Unidos. Né? Aqui nos Estados Unidos já houve presidentes da República que desobedeceram ordens judiciais, peitaram órgãos abaixo. Só que no Brasil, essa mescla de Estado e de governo, ela é tão grande, né, que é difícil você separar, de fato, o que vem a ser Estado e governo no Brasil. E aí, à medida em que você
usa das prerrogativas que lhe são próprias, como, por exemplo, vamos dizer que o chefe do executivo der ordens, passe a dar ordens de não obedecer mais nenhuma decisão do ministro da Suprema Corte. Quem decide, no final das contas, quem é que pode ser presidente ou não é a Suprema Corte. Quem decide quem venceu as eleições, pelo menos quem proclama, né? São juízes da Suprema Corte que estão pegando um carguinho ali no TSE, temporário. Quem decide se uma PEC, né, uma PEC é PEC ou não, é o ministro da Suprema Corte. Quem decide se uma lei que foi decidida, debatida por partidos distintos e com a participação indireta do povo por meio de seus eleitos, uma lei que foi decidida no Congresso Nacional, também é a Corte quem vai decidir isso. Nós estamos diante de um problema que não me pergunte se tem a solução, porque eu realmente não sei, nem sequer sei se há literatura suficiente, mas eu só estou levantando um problema, né? Nós temos um problema no Brasil, onde quem está mandando em tudo é o STF. E olha, gente, já estamos com 49 mil visualizações simultâneas e estamos chegando aí a 500 mil de inscritos no canal. Então, se você está acompanhando o programa 4x4, inscreva-se no canal também, tá? Constantino. Ana, tudo bem? Tô sem seu áudio. Não, agora eu voltei, não foi o Alexandre de Moraes que me derrubou, tá? Eu tô de volta. Então tá. Eu ouvi um pouco da resposta do Alan, só queria mesmo era finalizar perguntando se o que o Alan acha dessa mudança repentina e ao que ele acredita essa mudança, né? De uma delegada que investigava aí possíveis ações ilegais de escritórios de advocacia e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, agora ela coloca a digital dela e aprova e ajoelha em absolutamente tudo que ele escreve no papel. Segundo a Ana, não sei se você ouviu, ela virou o poodle do Alexandre de Moraes. Constantino. Então, eu vou fazer a pergunta para o Alan que meio que emenda isso, né? Mas agora sobre o próprio Alexandre. Você já chamou ele de rato, né? Disse que você é um homem, ele é um rato, e já explicou também o que te move. A sua consciência, o legado que você vai deixar para os seus filhos, para todos, né? A pergunta que muita gente me faz também nos bastidores, Alan, quem é Alexandre e o que move essas decisões dele? Ele é alguém que age com fígado? Ele é alguém calculista que está servindo a uma causa, a algum intuito aí que, enfim, maquiavélico? Quem é o Alexandre de Moraes? Na sua opinião, claro. Olha, a maneira como eu vejo o ministro Alexandre de Moraes é alguém que sempre chega em altos postos por meio de apadrinhamento, né? Ele foi sempre, quase ad eternum, membro do Serviço Público Brasileiro. Ele foi membro do Ministério Público, procurador, né? Foi procurador, depois trabalhou como secretário de Segurança do Alckmin, trabalhou com outros prefeitos, trabalhou com deputados, depois sai dali e passa, então, a atuar num escritório de advocacia, e esse escritório de advocacia que era, no caso, o escritório da Transcooper. Depois ele volta para a questão pública e vira ministro da Justiça, então depois vira ministro do STF. Ele teve uma carreira acadêmica? Teve. Ele já se explicou sobre as acusações de plágio, né? Para mim não foram plausíveis, até mesmo pelo que a gente vê hoje. Ele agindo, né? Existe uma frase que eu gosto muito, né? O agir segue o ser, né? Você age de acordo com o que você é. Então, se é a mesma pessoa que escreveu aquele livro de Constituição, sobre a Constituição, se é o mesmo constituinte que dava aula na faculdade, se ele é o mesmo que está ali agora, então tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa dissonante. Ou ele discorda dos próprios livros, né? Ou do seu próprio livro, ou plagiou, né? Não sei. Eu realmente não sei sobre a questão do plágio. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Alexandre de Moraes, ele chega nos locais exatamente por apadrinhamento. E você percebe que pessoas com esse perfil psicológico, elas não têm uma certa liderança da própria vida. É um verdadeiro pau-mandado, né? Ou seja, ele obedece às ordens de alguém. Agora, quem é esse alguém a quem ele obedece, eu literalmente não tenho a mínima pista, no clue, né, como se fala aqui nos Estados Unidos, a não ser fazer algumas elucubrações, como, por exemplo, poderia ser o Michel Temer,
poderia ser o PSDB, o partido que ele foi filiado durante tanto tempo. Sinceramente, eu não sei. Agora, independente de quem manda no Alexandre de Moraes, o que eu mais desejo nesse momento é que ele pare de ocupar um cargo público de tanta responsabilidade sendo tão imaturo. Fiuza, com 50 mil visualizações simultâneas, eu passo a você para encerrar a nossa conversa com o Alan dos Santos. Fiuza. Só perguntar, Alan, o que você acha que tem que acontecer no Brasil, nas instituições, no Supremo, ou nesse caso específico do qual você é objeto, o que tem que acontecer para que você possa retomar, digamos, a tua liberdade, que ela está limitada, evidentemente, e possa voltar ao Brasil? A decisão monocrática do Alexandre de Moraes cair, né? Só isso. De que maneira que eu vejo isso acabando? Talvez por um processo de impeachment, né? Eu acho que o Senado é quem deveria ser o mais cobrado agora, diante disso que nós estamos vivendo, porque não é impossível solucionar esse pepino, esse problema de ditadura, tirania pura, né, por parte do Alexandre de Moraes nas suas decisões monocráticas. E eu não digo isso por ser alguém que quer ver o presidente Bolsonaro reeleito. Olha, eu digo o seguinte, olha, não deem esse poder aos homens. Isso é perigoso demais. Você imagina se amanhã o presidente Bolsonaro quiser ter maioria na Suprema Corte e tomar decisões monocráticas que talvez não sejam de acordo com aquilo que ele mesmo acreditava, porque ele é um ser humano e ele pode falhar. Ninguém quer isso. Nenhum ser humano pode ter tanto poder assim. Tomar decisões arbitrárias, sem respaldo do Código Penal, sem respaldo da Constituição, sem nenhum respaldo racional. Não se pode ter esse tipo de existência dentro de uma república. Só pode acontecer isso em estados onde já acabou a democracia, acabou a liberdade por completo. Então o Senado é o maior cúmplice absoluto dessa situação em que nós estamos vivendo. Talvez seja esse o medo de todos eles, porque pode haver uma mudança no Senado em outubro. Nós podemos ter uma grata surpresa no Senado em outubro e termos mais senadores para poder fazer um pedido de impeachment mesmo, porque todos aqueles que pediram a lava-toga, todos, pode listar todos os nomes deles aí, eram apoiadores do Moro. Nenhum deles está falando de impeachment do Alexandre de Moraes agora. Nenhum deles está pedindo nada do Alexandre de Moraes. Eu cheguei a acreditar na lava-toga, mas depois que eu acompanhei toda a movimentação na CCJ, na Câmara, onde eu via que ninguém estava apoiando o PL 4754, eu comecei a observar uma coisa muito estranha. Eu falei assim, como é que aqueles que estão dizendo que querem a tal da lava-toga, assim, que era uma coisa um pouco genérica, não tinha nada muito específico, e não queriam defender aquilo que era tão específico como o PL 4754, que faria do Brasil muito mais próximo dos Estados Unidos, onde um processo de impeachment começaria na Câmara, e não apenas no Senado, como é aqui nos Estados Unidos, e isso foi apontado pelo Alexander Hamilton, pai fundador dos Estados Unidos. Isso poderia acontecer no Brasil, só que ninguém apoiou o PL 4754, a não ser meia dúzia ali de gato pingado, né? Eduardo, Bia Kicis, Paulo Eduardo Martins, Cristonieta, etc. E quando eu percebi que ninguém estava querendo levar a sério o PL 4754, eu vi o seguinte, olha, esses senadores aqui, eles estão querendo jogar confete para fazer campanha eleitoral para alguém que não é o presidente Bolsonaro. Dito e feito, tá aí, olha, o Alessandro Vieira hoje, ele está falando alguma coisa com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, ou de qualquer outro ministro que tenha cometido alguma ilegalidade, o que não é muito difícil de encontrar na Suprema Corte, né? E eu espero disso. Eu espero que nós tenhamos um pedido de impeachment sério, né, robusto, bem apresentado, com todos os fundamentos, todas as violações que foram feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, o que não é muito difícil de elencar. É mais fácil você encontrar os erros do Alexandre de Moraes do que você tentar fazer aí uma lava-toga genérica que seja apenas para colocar um poder contra o outro, coisa do tipo. Nós temos essas violações, elas estão aí, qualquer pessoa pode ver. Gente, se até o Jorge Pontual já viu, acho que porque até uma senhorinha analfabeta do interior do Pará já sabe que o Alexandre de Moraes está fazendo merda. Alan dos Santos, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no 4x4. Boa sorte para você, boa sorte para todos nós. Até a próxima. Obrigado, tchau, pessoal.